Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Números. Hoje nós vamos ouvir os capítulos 15 e 16 do livro de Números. E após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Números capítulo 15. Leis a respeito de ofertas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais, trará 2 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite. E de vinho para a libação prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha, misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para a libação, ofereça 1,5 litro ao Senhor em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite, e de vinho para a libação, traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vocês, ou os seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta. Como oferta da eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Sacrifícios pelos pecados involuntários. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações, então quando se fizer alguma coisa de forma involuntária, e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porque foi algo involuntário. E eles trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor por causa do seu pecado involuntário. Assim toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado.
O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Tanto para o natural dos filhos de Israel como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As franjas das capas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Números capítulo 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio. Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança.
Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso, e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Os rebeldes são castigados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio desta congregação e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu, com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Os incensários são aproveitados. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Novo tumulto e seu castigo.
Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei no momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 15 e 16 do livro de Números. Nesses capítulos, vemos lições profundas sobre a importância da obediência às ordens de Deus e a necessidade de humildade diante dele. Números capítulo 15 começa com Deus dando instruções adicionais ao povo de Israel sobre as ofertas e sacrifícios a serem realizados quando entrassem na terra prometida. Deus também estabelece o uso das franjas nas vestes para que o povo se lembre de seus mandamentos e viva em obediência. Este capítulo nos ensina que a obediência a Deus não é apenas um ato momentâneo, mas um estilo de vida. Deus deseja que vivamos em constante lembrança dos seus mandamentos, guiados por sua palavra em tudo o que fazemos. Somos chamados a viver com integridade e a manter nossos corações alinhados com o propósito de Deus, obedecendo a Ele em todos os aspectos de nossas vidas. Números capítulo 16 relata a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. Eles questionaram a liderança de Moisés, argumentando que toda a congregação era santa e que Moisés não deveria se exaltar sobre eles. Deus, em resposta, demonstrou seu apoio a Moisés, fazendo com que a terra engolisse os rebeldes e consumindo com fogo aqueles que os seguiam. Este capítulo nos alerta sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra a autoridade estabelecida por Deus. A humildade é essencial em nossa caminhada com Deus. Quando nos colocamos em oposição à vontade de Deus, ou desafiamos as autoridades que Ele colocou, enfrentamos as consequências. Somos desafiados a ser humildes, a confiar na liderança que Deus estabelece e a submeter nossos desejos e vontades à vontade de Deus.
refletindo sobre esses capítulos, somos lembrados da importância de viver em obediência constante aos mandamentos de Deus e de cultivar uma atitude de humildade diante dele. As instruções em Números 15 nos encorajam a manter a palavra de Deus sempre presente em nossas vidas, guiando nossas ações e decisões. A rebelião de Corá, em Números 16, nos ensina que o orgulho e a desobediência podem levar à ruína, enquanto a humildade e a submissão à vontade de Deus trazem bênçãos. Que possamos viver em obediência e humildade, reconhecendo que Deus é o Senhor de nossas vidas e que seus caminhos são sempre os melhores. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!